noticiante chegou a questionar a competência do STJD para analisar as denúncias que diz ter sobre manipulação de partidas no Brasileirão. João Testor dedicou na última quarta-feira um intervalo de pelo menos 7 horas à Corte Desportiva do Futebol. O 10º andar da Rua Uruguaiana 55, no coração do centro do Rio, foi onde o dono da SAF Botafogo deu expediente, tentou explicar questões envolvendo as acusações e alfinetou algumas vezes a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Leila diz que não há manipulação de resultado, mas celebra o papel na comissão para investigar manipulação de resultados. O gringo é suspenso e a Leila ganha um aperto de mão do presidente da CBF no estádio de Wembley, disse Testor, referindo-se ao cargo de chefe de delegação exercido pela presidente do Palmeiras nos últimos amistosos da seleção brasileira. O que ele estava fazendo ali, o bilionário norte-americano aparecia como um dos réus na pauta do dia do pleno do STJD, a instância máxima do futebol nacional. A expectativa era a resolução de um julgamento que já tinha sido adiado na semana passada, quando o auditor Felipe Bevilacqua pediu vistas ao processo contra Testor. Não se trata do processo que pode dar mais dor de cabeça e punição maior ao dono da SAF alvinegra. Ainda chegaremos lá. O caso da vez envolvia invasão de campo e ofensa aos árbitros depois da virada histórica do Palmeiras sobre o Botafogo 4-3, no Newton Santos, que abriu o caminho para a derrocada alvinegra e o título do time de Abel Ferreira. Testor corria risco de ser suspenso. Não por acaso apareceu no tribunal com uma equipe de advogados, mesmo numa fase do julgamento em que não iria mais depor. O voto do relator do caso já indicou a ele 105 dias de gancho. Os demais auditores não votaram ainda. A ideia era conversar antes da sessão, marcada para 11h, com os auditores do pleno. Uma sinalização não necessariamente pensando nesse processo, mas no próximo, que ainda vai tramitar em primeira instância. O aceno de Testor ao STJD não é só técnico, mas também político. Questão de relacionamento pegou muito mal no STJD uma manifestação feita pelos advogados de Testor e declarações do próprio Cartola, dizendo que o tribunal não tinha competência para julgar casos e denúncias de manipulação. Até ontem, a insistência de Testor era se explicar só aos entes públicos e não à corte desportiva. Mas isso mudou. Testor talvez nem tenha percebido, mas se instalou em uma sala que homenageia uma figura que remete ao passado do Botafogo, ainda associativo. O local destinado aos advogados no andar do STJD foi batizado de Paulo Valetperri, ex-vice-presidente jurídico do Botafogo e ex-auditor do STJD. Um caos aéreo causado pela forte chuva no Rio atrapalhou os planos. Testor e equipe conseguiram falar, de início, com o próprio Felipe Bevilacqua. A defesa apresentou novas situações que devem ter desdobramentos na próxima semana. O auditor, então, pediu que o caso fosse retirado de pauta. Antes de sair para um intervalo do almoço, Testor conversou com jornalistas. É aí que as alfinetadas sobre Leila Pereira se materializaram, ao mesmo tempo em que fez uma defesa dos relatórios da Good Game. Eles são a base para as alegações de manipulação que supostamente beneficiaram o Palmeiras. Testor ficou contrariado, mas fez questão de responder ao OL. Você tem provas adicionais, além dos relatórios da Good Game? O dirigente citou até o filme O Exterminador do Futuro na resposta. Em outro momento, voltou a citar a presidente do Palmeiras. Eu também quero olhar para o comportamento dos nossos jogadores no último ano. Não tivemos qualquer evidência que nossos jogadores estiveram envolvidos. Mas eu sou diferente de Leila. Os jogadores dela não estavam implicados. Presidentes donos de outros clubes vieram até mim e disseram: se nossos jogadores se comportaram de forma inadequada, queremos saber. João Testor e Leila, inclusive, foram convidados para depoimento na CPI da manipulação no futebol, criada pelo Senado. O Cartola do Botafogo vai a Brasília na segunda-feira 22. O dono da SAF do Botafogo e seus advogados deixaram o STJD, pouco antes das 14h, mas não demoraram para voltar. Eles queriam uma reunião com o presidente da corte, José Perdiz. Houve um descasamento entre os planos de Testor e a comemoração de aniversário de um dos auditores do plano. O almoço e a definição sobre o plano da sessão de ontem, afetada por problemas técnicos na transmissão e conexão com advogados que estavam participando remotamente. A sala do leitor revirou o escritório remoto de Testor. Ele fez ligações, participou de videoconferência